Fala, família do canal Psique Ativa. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Quero desde já desejar a todos vocês, pessoal, uma ótima semana, um ótimo dia, um ótimo mês. Quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado esse nosso conteúdo, que têm deixado nos seus comentários aquilo que vocês estão gostando, aquilo também, né, que vocês não estão gostando também, né? Os comentários são bem sinceros, então nós sempre, como eu disse no vídeo anterior, todo comentário aqui nesse canal, pessoal, é super bem-vindo. Nós estamos totalmente abertos para poder fazer mudanças sempre que for preciso e sempre que for melhor, tá bom? Então, não deixe de deixar os comentários. Isso agrega tanto valor para mim, porque dessa forma eu consigo saber de que forma que eu posso melhorar no meu conteúdo, saber de que maneira que eu posso estar agregando valor na vida de vocês, tá? Então, mais do que só produzir conteúdo, o objetivo desse canal sempre foi e sempre vai ser, pessoal, transformar a vida das pessoas de uma forma bem simples, né? Através do autoconhecimento, através do desenvolvimento pessoal e também da espiritualidade. Para você que está chegando no canal agora, que ainda não conhece o nosso canal, esse é um canal, como eu disse, né, pessoal, sobre o autoconhecimento, com o objetivo de ajudar as pessoas a se conhecer melhor, se entender melhor, de se desenvolver, né? Quantas pessoas têm muita dificuldade de desenvolver. Então, trabalha com o intuito de ajudar as pessoas nesse processo. Então, meu nome é Ricardo, né? Para você que está chegando agora. E também quero agradecer, pessoal, de coração, aos nossos 28 inscritos, tá, pessoal? Graças a Deus chegamos aí a 28 inscritos. Quero agradecer a vocês, né? Já essa pequena comunidade que está somando muito valor nos nossos conteúdos, todos os dias assiste os nossos conteúdos, todos os dias está compartilhando, comentando, nos ajudando, né, a divulgar esse canal. Então hoje eu quero agradecer vocês aí, aos 28 inscritos desse canal, muito obrigado. Vamos continuar compartilhando esse canal, compartilhando esses vídeos, mas eu quero já desde já agradecer vocês. Isso é muito importante, tá? E para você também que ainda assiste o nosso conteúdo e ainda não é inscrito nesse canal, pessoal, tem aí, ó, do lado de baixo aí da sua tela aí, né? Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, né? É um conteúdo de qualidade, é um conteúdo que traz transformação de vida. Então, compartilhe aí os nossos conteúdos e também deixe os seus comentários, o que vocês estão achando dos nossos conteúdos, tá? Alguma dúvida que vocês estiverem também, você pode estar deixando do lado de baixo aí nos seus comentários, deixa nos comentários. Essa semana agora já vou estar liberando, pessoal, o meu e-mail e o meu WhatsApp. Nós conversamos já desde o início do canal. Eu estava querendo esperar um pouco mais para o finalzinho, como eu disse, para o final de julho, até mesmo por questões éticas e profissionais, para poder estar liberando, né, aí o meu e-mail e também o meu WhatsApp, né? Então vocês que queiram fazer parte dessa comunidade, né, uma comunidade do WhatsApp, o objetivo dessa comunidade, pessoal, é transmitir conhecimento, transmitir experiência. Então, você também que quer compartilhar a sua experiência de vida, de algum ato de superação e que quer que a gente divulgue aqui no nosso canal, vou estar divulgando, ou alguém também que precisa de ajuda, precisa de um suporte e talvez no momento
não está tendo recurso financeiro, pessoal, entre lá na nossa comunidade. A nossa comunidade está de braços abertos para poder te receber, te ajudar naquilo que você precisar, tá bom? Pessoal, hoje o nosso conteúdo vai ser um conteúdo bem diferente. Hoje, a pedido de algumas pessoas que já têm me pedido já há alguns dias para falar um pouco mais sobre um pouco da minha transição, a minha troca de carreira profissional, algumas mudanças que eu estou fazendo. Para quem já acompanha o canal já há mais tempo, né, sabe como eu já compartilhei do meu processo, né, do modo caverna, o meu processo de recuperação e também essa nova jornada que eu estou entrando agora, né, que é esse mundo que é completamente diferente do que a área que eu trabalhava antes. Então, desde o último vídeo que eu postei, já teve muitas perguntas, pessoas interessadas em saber, né, como que foi tomar essa decisão, como está sendo hoje para mim estar trabalhando aí no digital, estar trabalhando aí como criador de conteúdo, né, no YouTube, também algumas outras plataformas. O que isso mudou na minha vida, como que isso impactou de alguma forma na minha vida, como foi tomar essa decisão. Então hoje eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma mudança global muito grande. Então nós estamos o tempo todo tendo que fazer mudanças, né, pessoal? Então toda mudança, inclusive eu tenho muitos conteúdos aí onde que eu falo justamente a respeito de mudança. E o autoconhecimento nada mais é, pessoal, do que também, né, você fazer essa mudança na sua vida, se encontrar novamente, né, mergulhar para dentro de você e encontrar essa pessoa que está aí, mas muitas das vezes, por causa dos problemas da vida e das adversidades, nós acabamos perdendo a nossa própria identidade. Então, o objetivo do autoconhecimento é nos fazer essa reconexão com a nossa identidade, e uma vez que você faz essa reconexão também, você se liga novamente também com o nosso Criador, né? Deus. Então, um dos maiores objetivos também desse conteúdo é auxiliar as pessoas que têm encontrado essa dificuldade de fazer essa jornada espiritual também, de se reconectar com Deus, de se reconectar com a sua espiritualidade. Então, nós produzimos esse conteúdo aqui. Mas, como eu disse, esse vídeo hoje, especificamente, nós vamos falar, essa semana, eu quero compartilhar com vocês um pouco mais da minha história. Eu quero compartilhar com vocês como foi a minha transição e como está sendo, porque eu ainda estou nesse processo de transição. Como que eu fiz, de onde surgiu essa decisão de parar de trabalhar com o que eu trabalhava anteriormente e com a decisão que eu tomei de ser um criador de conteúdos, tá? Então, eu vou compartilhar no decorrer desses vídeos, vou falar as perguntas que foram mais me feitas nesse processo e quero tirar a dúvida de vocês. Então você que está me assistindo aí, que colocou a sua pergunta, né, deixando nos comentários, eu quero estar respondendo essas perguntas hoje. E mais uma vez agradecer a vocês, os nossos novos inscritos nesse canal, sejam bem-vindos aí, né? Não deixe de compartilhar e de comentar nos nossos conteúdos, tá bom? Pessoal, antes de entrar no conteúdo, responde aí para mim aí, deixa nos comentários abaixo como que está na região de vocês aí. Na minha região aqui tá bem frio, né? Esse mês de julho agora, o mês de junho esfriou bastante, mas esse mês de julho agora ainda está bem frio, né? Como que está aí? Deixa nos comentários abaixo aí, né? Eu tô aqui gravando o conteúdo agora, tô aqui até de blusa de frio aqui, né? E esses dias agora uma pessoa também colocou até nos conteúdos aí, Ricardo, esse cabelo aí, cara, não vai cortar não, mas eu tô até esperando, pessoal, porque esse mês que vem agora, o mês, só um minuto, pessoal, esse mês agora, esse mês de julho agora, pessoal, eu estou para fazer
aí, eu estou aguardando, porque vou compartilhar com vocês aqui já logo mais, mas esse mês agora, dia 18, eu vou participar de um evento aí, pessoal, vão ser 8 dias num evento de espiritualidade, né? Mais voltado para a espiritualidade. Vão ser 8 dias com palestras, né? Com mentores, somente com jovens e adolescentes. E eu não sei, eu ainda estou vendo com as pessoas que estão na direção desse trabalho, não sei como é que vai ser ao certo, eu só vou saber quando eu estiver lá. E eu estou pensando na possibilidade de estar compartilhando esse conteúdo com vocês lá. Não sei se vai ser possível, porque, como eu disse, não sou eu que está na organização desse evento. Então, né, para isso eu preciso pedir a autorização das pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Fui convidado a participar para poder dar um suporte, para poder auxiliar nesse trabalho durante esses 8 dias. Se for possível, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês lá desse evento, né? Também no mês de agosto, no início do mês de agosto, estou também preparando agora uma próxima viagem para São Paulo, pessoal. Inclusive, quem é de São Paulo aí, que acompanha o nosso canal, deixa aí nos comentários aí, pessoal. Quero saber se tem alguém aí do nosso canal que é da região de São Paulo. Se tiver alguém da região de São Paulo, deixa nos comentários abaixo aí para que a gente saiba, para que a gente possa nos interagir um pouco mais, nos conhecer um pouco mais. Então, se tiver alguém que é da região de São Paulo, deixa nos comentários. Então, eu estou tentando, pessoal, já está aqui, eu já estou também já pensando já uma forma de ir lá cortar o meu cabelo, mas às vezes como eu disse, nesse processo na base que eu estou inserida hoje, eu estou procurando, eu fico mais aqui do que às vezes saindo. Mas aí em agosto agora, como eu disse, estou programando aí agora já uma nova viagem. Essa viagem, pessoal, vai ser possível compartilhar com vocês aqui, porque nessa viagem vai ser uma viagem mais tranquila, né? A outra viagem foi maravilhosa, mas foi quase que um bate e volta, então não consegui compartilhar os conteúdos, não consegui gravar praticamente nada, somente algumas fotos que eu já compartilhei aí, né? E quem ainda não viu, né, tem um vídeo nosso onde que eu falo a respeito da viagem que eu fiz para São Paulo, é o vídeo lá onde que eu falo que eu fiquei chocado, né, com a cidade de São Paulo, porque embora hoje eu tenho lá os meus familiares que moram em São Paulo aí, inclusive a minha avó, né? Se ela estiver assistindo esse canal hoje, minha avó, um abraço para você aí, né? As minhas tias, meu tio Alexandre, Vanusa, Rosângela, meu tio Márcio, Edilson. Pessoal, se vocês estiverem nos assistindo aí, um abraço para vocês de São Paulo aí. Então, pessoal, o Alexandre, né? Toda a turma ali. Então, pessoal, eu estou planejando, né? Vamos ver se vai dar certo. Ainda não tem nada ainda decidido. Estamos vendo essa possibilidade aí. E aí, se der certo mesmo, eu vou aproveitar também para estar lá em São Paulo, né? Fazer um corte de cabelo bem legal, né? Dar uma renovada no meu visual aí, né? O pessoal deixou nos comentários aí. Vou deixar, sim, pessoal, dar uma renovada nesse visual. E aí, se tiver alguém que é de São Paulo aí, já deixa nos comentários. Pessoal, nessa semana vou deixar aqui embaixo aqui meu Instagram, Ricardo Nascimento, vou deixar também meu WhatsApp e vou deixar para vocês aí o meu contato. Então vocês que querem interagir um pouco mais com o Ricardo, saber um pouco mais da minha rotina, né, os bastidores dos nossos vídeos, você que tem interesse em saber como que funciona, como que é a minha rotina hoje, então eu vou estar compartilhando com vocês aí um pouco da nossa rotina. E essas informações, pessoal, esses vídeos só vão estar disponíveis,
para as pessoas que são da nossa comunidade, tá bom? Então, para você que ainda não é inscrito nesse canal, que ainda não faz parte dessa comunidade, ainda dá tempo de você se inscrever aí, né, nos nossos vídeos e deixar nos comentários aí, tá bom? Deixa um comentário bacana pra gente. Fala aí o que vocês estão achando dos nossos conteúdos. E como eu disse, pessoal, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários abaixo se vocês estão tendo alguma dúvida com os conteúdos que estão sendo produzidos aqui, tá bom? Porque dá tempo da gente mudar, dá tempo de melhorar, né? O nosso intuito aqui é sempre trazer melhora, ok? Mas, mais uma vez, sem delongas, agora chegou a parte importante desse conteúdo hoje, que é o conteúdo da nossa semana. Como está sendo esse processo de transição? Então aqui eu tive o cuidado de anotar, né, as dúvidas mais recorrentes, as perguntas mais recorrentes que foram me feitas, e hoje eu vou compartilhar com vocês aí. Então as pessoas que colocaram, né, as suas perguntas, se você estiver nos assistindo aí, eu espero que hoje esse vídeo venha responder aí, tirar as dúvidas de cada um de vocês, tá bom? Vamos tomar uma água aqui. Então vamos lá. Pessoal, como eu disse, essa semana nós vamos estar respondendo algumas perguntas e esses vídeos dessa semana nós vamos falar sobre esse processo de transição, que eu quero compartilhar um pouco com vocês. A primeira pergunta que foi me feita, pessoal, sobre a transição de carreira. A segunda foi por que eu não quero mais trabalhar com construção civil. E também foi me pedido para que eu desse dicas para quem quer sair da construção civil. Primeira coisa, vamos por etapa, né, pessoal? Para esse vídeo também não ficar muito grande, nós vamos dividir esses vídeos. Primeiro, vamos falar sobre a minha transição de carreira, pessoal. Por que eu decidi sair da construção civil? Se hoje é uma das áreas que eu até gravei um conteúdo aqui falando a respeito disso. Se hoje é uma das áreas que mais ganha dinheiro, né? A construção civil hoje, pessoal, anualmente faz milhões e milhões aí, né? Não sei nem ao certo quanto, mas é uma das melhores áreas para você trabalhar, para você ganhar dinheiro. Como eu disse, um pedreiro hoje tá ganhando em média aí. Isso é de região em região. Inclusive você que é do canal aqui, se na sua região for diferente, pode deixar nos comentários aí. Mas na minha região, pelo menos, eu até falei que algumas pessoas até acharam assim que o preço é muito alto, mas na minha região, pelo menos, um pedreiro hoje está ganhando até R$350 a diária, tá, pessoal? Mas isso varia de vamos dizer, cada estado, né, tem um preço, cada região. Também se você trabalha numa região mais de condomínio ou se você trabalha por conta própria. Se você que acompanha o nosso canal aí, inclusive é um pedreiro da construção civil, está acompanhando o nosso canal, pessoal, pode deixar nos comentários aí, tá bom? Então, como eu disse, pessoal, a pergunta mais frequente foi essa. Por que eu estou saindo da área da construção civil? Se é uma área muito boa. Olha, eu vou falar, pessoal, primeiro compartilhar um pouco primeiramente com vocês da minha experiência, tá? Como eu disse para vocês, eu trabalhei há mais de 15 anos com construção civil, né? Eu comecei a trabalhar na construção civil muito novo, embora também já tenha trabalhado em outras profissões, então eu sempre estava num processo onde que eu saía durante um tempo, ia tentar outras profissões, né? Já trabalhei em oficina mecânica, trabalhei como mecânico de moto, inclusive eu cheguei até uma oficina de moto também. Trabalhei também na área automotiva também, né? Na mecânica automotiva.
trabalhei também na mecânica diesel, então, mas aí eu sempre acabava retornando para essa área da construção civil, porque era uma coisa que era mais familiar, né? Porque, como eu disse, a minha família sempre trabalhou com construção civil, né? Meu pai, pelo menos, minha mãe não. Minha mãe sempre trabalhou como empregada doméstica e meu pai sempre trabalhou na área da construção civil, né? Meu irmão também. Então, pessoal, por causa disso, já teve aquela influência familiar, né? Então eu sempre a minha boa parte da minha infância foi dentro de um canteiro de obras, porque naquela época, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, quando os pais trabalhavam, né? Quando se podia fazer isso, né? Então, os nossos pais, quando a gente completou ali, quando a gente estava ali já nos 10 anos de idade, né? Os nossos pais já nos levavam, né, muitas das vezes ali para poder trabalhar junto com eles. É claro, né, pessoal, que nós não vamos dizer assim, nós não executávamos o trabalho duro, mas sempre quando dava para fazer alguma coisinha ali, pegar um tijolo aqui, uma ferramenta ali, né? Ah, faz isso aqui para mim. Então, sempre a gente estava ali, de alguma forma, ajudando de alguma forma, né? Então, como eu disse, meu pai sempre trabalhou com construção civil. E aí, desde dos 10 para 11, 12 anos, eu já o ajudava. E aí comecei a crescer, desenvolver. Então, sempre quando eu chegava da escola, ele me levava, né, com ele ali no horário, depois do horário de almoço, para poder estar ajudando ele. Então, eu cresci trabalhando nessa área. E acabei, de certa forma, aí, aprendendo, né, também a profissão. Então, trabalhei muito tempo como ajudante, à medida que eu fui me desenvolvendo. Depois comecei a trabalhar como pedreiro. Trabalhei também como pintor, né? Trabalhei também como pintor, porque acaba que sempre ali, às vezes um cliente que pedia que eu estava trabalhando para eles, acabava que eles não conseguiam contratar um profissional da área da pintura. Então me perguntava, né, Ricardo, você não quer aproveitar que você já está fazendo esse serviço e também pegar esse serviço aqui para você fazer? Então eu acabei desenvolvendo aí, né? E aí comecei a trabalhar, comecei a pegar obra e fiquei nessa profissão, como eu disse, por mais de 15 anos, pessoal. Então trabalhei bastante tempo na área da construção civil, tá? Hoje, como eu disse, eu sou formado também em mestre de obras, apesar de ter trabalhado muito pouco, porque quando eu fiz o curso, eu já estava num processo onde que eu já estava querendo sair dessa área da construção civil, mas eu quis aproveitar a oportunidade, conhecer o máximo, me aprofundar um pouco mais dessa área de construção civil. Então eu acabei fazendo o curso de mestre de obras. Hoje eu sou formado. Como eu disse, trabalhei pouco tempo, porque eu já estava querendo sair dessa área, mas inclusive é um dos meus certificados que estão ali na parede, né? Então, pessoal, respondendo a primeira pergunta, né, que foram me feita, né? Como que foi esse processo? Então, eu trabalhei durante esse período. Só, pessoal, que dentro de uma das perguntas que me foram feitas também, foi por que eu não quis mais trabalhar com construção civil. Vou falar aqui, pessoal, e assim, como eu disse, o meu objetivo aqui, de maneira nenhuma, é diminuir, tá? Esses trabalhadores são pessoas maravilhosas, inclusive até os dias de hoje, né? Eu tenho conhecidos que trabalham na construção civil, os meus familiares ainda trabalham nessa área da construção civil. Não tenho nenhuma dificuldade hoje, se precisasse, ou até mesmo se precisar ainda. Inclusive, teve um vídeo passado que eu mostrei também, né, que aqui é onde que eu estou. Eu estava fazendo algumas reformas, mexendo com algumas coisas, então são serviços que eu mesmo faço aqui em casa. Então, pintura, como vocês viram no vídeo anterior, também a limpeza do lote, né, onde que eu fiz a limpeza do lote, aonde que eu até mostrei para vocês também a academia que eu fiz lá, a academia raiz, né?
Inclusive, né, tem muitos comentários aí também, teve algumas pessoas que compartilhou, muito legal. Então, pessoal, como eu disse, trabalhei muito tempo nessa área. Só que teve alguns fatores que contribuíram para que eu tomasse essa decisão e eu vou compartilhar com vocês. Mas, em primeiro lugar, respondendo essa pergunta, né? Qual que foi, como que foi essa decisão, né? De onde que partiu? Antes de falar sobre os pontos negativos e os pontos positivos, né, da construção civil, eu quero compartilhar com você de onde partiu essa decisão, né, em primeiro lugar. E depois, como eu disse, pessoal, depois nós vamos chegar no final lá, porque a história é muito grande, então não dá para falar num vídeo só, né? Para não ficar cansativo também. Os vídeos têm que ser bastante objetivos. Então, em primeiro lugar, pessoal, como eu disse para vocês desde o início, né? Eu sempre fui sincero nesse canal, sempre compartilhei a verdade aqui. Então, tudo começou pelo aspecto seguinte. Apesar de trabalhar na construção civil, durante muito tempo, apesar de hoje não ter um ensino, uma faculdade, vamos dizer assim, mas eu sempre gostei de ler e sempre gostei muito de estudar. Então, sempre quando eu tinha um momento ali na construção civil, no meu horário de almoço, ou de manhã cedo, antes do café da manhã, então eu sempre levava um livro na mochila, né, junto com a marmita ali, né? Inclusive, se tiver alguém ainda que carrega marmita aí, né, deixa nos comentários abaixo aí pra gente. Então, sempre quando eu levava a minha mochila, né, pro meu trabalho, eu sempre tinha ali o costume de ali de levar um livro dentro da mochila. Então, nas minhas horas vagas, eu tirava um tempo ali para me poder estudar. E graças a Deus, pessoal, sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Sempre tive muita facilidade de comunicar. Então, todas as obras que eu começava a trabalhar, em menos de pouco tempo, tipo, eu estava trabalhando em qualquer obra que eu chegasse para me trabalhar, em menos vamos dizer assim, de uma semana, 2 semanas que eu já estava naquela obra, as pessoas que eram responsáveis pelaquela obra, foi justamente o motivo pelo qual eu fiz o curso de mestre de obras. Essas pessoas, elas gostavam tanto da minha questão comunicativa que elas se identificavam muito comigo. Então, eu chegava numa obra hoje, daqui 15, 30 dias, eu já estava ali, ou às vezes tomando conta, já me colocavam para poder tomar conta da obra, já me colocavam à frente daquela equipe, então me colocavam ali para liderar, para poder passar as responsabilidades. Então, às vezes, o empreiteiro ou o engenheiro que estava executando aquela obra, eles sentiam tanta confiança que aí eles acabavam delegando essa autoridade, me passando essa responsabilidade. Então, pela questão da comunicação e da organização. Então, menos de 30 dias eu já estava ali à frente daqueles projetos. E foi daí aonde que surgiu, né, por indicação de muitos desses profissionais, eles sempre estavam falando comigo, falando: Ricardo, por que você não faz, né, um curso de mestre de obras? Por que você não se qualifica nessa área para você ganhar mais, para você... você é um cara muito inteligente, você é um cara muito comunicativo. E aí foi aonde que partiu essa decisão de fazer o curso de mestre de obras. Mas, como eu disse, pessoal, então, essa questão de ter uma boa comunicação e esse espírito, né, de liderança que a gente adquire, eu acredito que esse processo de ter trabalhado com meu pai na minha infância ajudou, contribuiu para esse conhecimento que eu tinha. Então, eu acabei ganhando o respeito de muitos, né, nos canteiros de obras, principalmente ali dos empreiteiros e dos engenheiros, mas por outro lado também você acaba fazendo muita inimizade, né? Porque no canteiro de obra às vezes as pessoas têm muita dificuldade de respeitar, né? Alguém que seja ali vamos dizer assim, uma referência de autoridade, principalmente pelo fato ainda de ser novo. Então,
um dos maiores desafios que eu tive que lidar nas obras, nos canteiros de obras, foi com essa questão do respeito, né? Então, mas graças a Deus nunca passei por nenhuma situação inusitada, por nenhum problema, nunca sofri nenhum tipo de ameaça, né? Nunca tive que bater boca com nenhum funcionário, entende? Nunca passei por nenhuma situação assim como eu já vi outras pessoas que passaram. Então, como eu disse, pessoal, essa questão da comunicação me ajudou, né? Me influenciou e aí fez com que eu trabalhasse durante muito tempo. Então, eu trabalhei bastante, peguei bastante serviço, mas, pessoal, como eu disse, né, onde que eu vou falar aqui a respeito é, da questão de qual foi as maiores dificuldades que eu encontrei trabalhando na construção civil. E foi um dos motivos que me fez sair dessa área e atuar na área que eu trabalho hoje, tá bom? Então, eu trabalhei durante esse tempo, né? Como eu disse, na construção civil, foi uma época muito boa, consegui adquirir bastante coisa, consegui comprar bastante coisas, né? Como eu disse, é uma área muito boa. Hoje um pedreiro ganha muito bem, mestre de obras também, né? Cada dia mais a construção civil tem sido valorizada, a cada dia mais essa área tem melhorado bastante, né? Muitas oportunidades de crescimento. Se a pessoa quiser crescer, quiser desenvolver, hoje a construção civil, ela te dá todo esse suporte, né? A condição financeira para isso. Agora, a segunda pergunta, pessoal, que me fizeram, se não der tempo de fazer tudo nesse conteúdo, nós vamos dividir esse conteúdo, tá? Em outras etapas também, porque como eu disse, a jornada é longa, tá, pessoal? Até chegar aí onde que nós vamos chegar, né, no final desse processo. Porque eu não quis mais trabalhar com construção civil. Pessoal, então, como eu disse, embora hoje eu sei que a construção civil é muito boa, mas um dos principais motivos que me fez querer escolher outra carreira profissional, o primeiro objetivo foi quando eu comecei a ler livros. Os livros tiveram uma influência muito grande na minha vida. A leitura, né? O desenvolver. Por isso que eu disse aqui no meu vídeo, pessoal, às vezes as pessoas acham que nós estamos ensinando, mas como assim um cara que era pedreiro, mestre de obra, vai falar de autoconhecimento? Então, acho que primeiro você precisa conhecer um pouco mais da nossa história. Então, como eu disse, eu sempre li, eu sempre fui muito de leitura, pessoal. Inclusive, esses livros que estão ali, atrás ali, não são nem a metade dos livros que eu já li até hoje. Então, eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender, e isso aí foi despertando em mim a vontade de desenvolver o autoconhecimento, de me conhecer um pouco mais, né? E isso aí nós vamos até falar um pouco do autoconhecimento para você ver como que o autoconhecimento tem o poder de transformar a vida das pessoas. Eu costumo dizer, claro, pessoal, Deus em primeiro lugar, sempre, né? Deus em primeiro lugar na nossa vida, abaixo de Deus a nossa saúde, mas o autoconhecimento é uma ferramenta de Deus na vida do ser humano para trazer transformação, né? Prova é que a própria palavra diz que nós temos que transformar a nossa mente, ok? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso, pessoal? Transformação de mentalidade. Então, as pessoas só não mudam de vida, né, em termos de riqueza, em termos de prosperidade, em conhecimento, porque falta conhecimento, tá bom? Então, à medida que eu comecei a desenvolver o autoconhecimento, à medida que eu comecei a estudar, eu senti, pessoal, essa vontade de desconectar, de sair desse ambiente. Porque quando você começa a estudar, quando você começa a se desenvolver, você se sente como se não fizesse mais parte daquele ambiente. E aí eu vou explicar um pouco mais como que isso funciona. E eu não quero, o meu intuito aqui, pessoal, não é descredibilizar os profissionais da área da construção de maneira nenhuma. Mas eu acredito que muitas pessoas aqui vão se identificar com o que eu estou falando nesse conteúdo. Pessoal, voltando aqui, né, a nós hoje, como eu disse, para não ficar vídeos muito longos, né, até porque às vezes dá tempo da pessoa assistir um, né, depois ela vai assistir o outro,
porque é melhor do que você começar a assistir e às vezes não terminar. Então, vamos dividir esses vídeos por etapas, né? Como eu já até ensinei aqui, que isso podemos pegar para qualquer coisa na nossa vida. Então, vamos dividir esses vídeos em pequenas etapas, que assim você aprende mais, você tem a oportunidade de assistir esse conteúdo até o final. E às vezes quando não der tempo, você pega depois, né? Vai estar assistindo esse conteúdo depois também. Então, é muito importante a gente estar dividindo ele em etapas por esse motivo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, eu já estava falando no vídeo anterior sobre a minha experiência com a construção civil e a minha experiência com os livros, com a leitura. Por isso que a leitura, pessoal, ela é de suma importância na vida do ser humano. As pessoas hoje, elas têm uma certa aversão à riqueza, a dinheiro, por falta de conhecimento, tá? Então, conhecimento, nós sabemos desde o início de todas as coisas. O conhecimento liberta. O conhecimento transforma a mente das pessoas. Então, quando eu comecei a trabalhar, pessoal, o autoconhecimento, eu comecei a me desenvolver, que eu comecei a me conhecer, eu vi que eu tinha muito mais potencial do que eu imaginava. Então, a vida inteira, por isso que eu falo, pessoal, que você pode